pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Vão se acomodando aí para a live de hoje. Eita. Esperar o nosso convidado chegar. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, alguém me responda. Boa noite, Cristiano. Pronto. Vou esperar o nosso convidado chegar só para a gente começar o... Ó, ele entrou. Boa noite, pessoas. Vamos começar, né? Boa noite a todos, todos e todas. Essa é a primeira live que está acontecendo aqui, importada de lá do canal para cá, na verdade, né? E se chama Conecta e Fala. Eu vou começar aqui lendo um pedacinho do artigo e depois eu vou chamar o convidado da gente. O tema da nossa live é gay negro ou negro gay. Por conta disso, eu vou ler um pedaço do artigo para você aqui. O homem homossexual negro é habitante de dois mundos distintos, que são ao mesmo tempo dois tabus da sociedade brasileira: a homossexualidade e a raça. Além de serem mundos tabus, são faces de uma sociedade fraturada e descontínua para o homossexual negro, que existe de formas diferentes para cada um deles. Esse é um trecho de um artigo Homossexualidade Negra em Alagoinhas, do professor e doutor antropólogo Ari Lima e do historiador Felipe Cerqueira. Então é com Felipe Cerqueira que a gente vai começar hoje, é o meu convidado, deixa eu procurar ele aqui para chamar o bichinho. Oi. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, meu querido, tudo ótimo. Bom, deixa eu continuar aqui, né? Porque agora eu tenho que passar o seu currículo Lattes, né? Bom, Felipe também é diretor, dramaturgo dessa companhia de teatro, professor da Rede Estadual de Ensino e cineasta. Bom, Lipe, eu já quero começar essa live aqui perguntando para você se você se considera gay negro ou negro gay. Eita, essa pergunta logo de cara. De cara, na Nossa. bucha. A gente vai. Eu acho bom começar, antes de responder a pergunta propriamente dito, a gente entender que, como você bem disse, citando um trecho do artigo que eu fiz com o professor Ari Lima, que a identidade negra gay, ela é o homem negro gay, ele é um habitante de um mundo, de dois mundos completamente diferentes, né? Que é o mundo LGBT e o mundo negro, né? Enquanto negritude, a gente configura uma comunidade e movimentos extremamente heterossexuais, heteronormativos, heterossexistas, ok? E com suas referências extremamente heterossexuais, e por que não dizer, logo diretamente, homofóbicas, certo? Há essa separação dos dois mundos, então há uma construção do ser preto de uma forma como se a masculinidade homossexual, né, a masculinidade gay, ela não fosse, como é que eu vou falar isso? Ela não fosse perfeita para necessariamente um ser negro fosse considerado um negro de verdade. Né, vamos falar assim, do ciclo da masculinidade, ele não completava, por conta de que a homossexualidade dentro do mundo da negritude é considerada como um defeito, um desvio de caráter. Então,
por conta disso, por conta de que o homossexual, o LGBT, ele não é um homem, né, o homem gay, já que a gente está falando disso, ele não é um homem completo, então, obviamente, ele não seria um negro completo, porque o ideal de ser negro dentro da comunidade negra e dentro dos movimentos negros, ele é muito pautado dentro dessa masculinidade clichê. Há dois fenômenos. O primeiro, esse ser negro extremamente bestial, ligado muito a estereótipos vindos do tempo da escravidão. Então, o negro do pau grande, de apetite sexual gigantesco, né, bestial, ignorante, que serve para o sexo e somente para o sexo, e um outro contraposto, que é justamente a figura do negro herói, que é um sujeito forte, inabalável, que coloca toda a sua força para proteger os seus que são subservientes a ele, mulheres e crianças. Então ele está ali para proteger do racismo e de todas as outras... como é que eu vou falar isso? De todos os outros preconceitos do mundo. Então, como o homossexual, como o LGBT, como o gay negro, ele é ligado por conta da sua homossexualidade à fragilidade, então ele não pode necessariamente ser um homem negro completo, né? Fora isso, todas as suas referências, né, todas as referências do mundo negro, elas são extremamente heterossexuais. Então, por exemplo, a gente já vai logo confrontando. Qual é o LGBT preto hoje, que ele é referência dentro do mundo negro para todas as pessoas, homens heterossexuais, mulheres heterossexuais, como referência mesmo, né? A gente fala muito hoje de Lacraia, a gente fala muito hoje de Madame Satã, Marsha Johnson, Stormé de la Verrie na Revolução de Stonewall, a gente fala muito sobre James Baldwin, e olha que James é um escritor que não necessariamente fala sobre homossexualidade nos seus livros, né? Então, assim, ele poderia se constituir como um escritor normal dentro do mundo da negritude, mas ele não é, né? Ele é sempre visto como o cara outsider, né? Ele tá ali, mas ao mesmo tempo não tá. Dentro do mundo LGBT, mais precisamente dentro do mundo gay, mas aí a gente pode tomar a ousadia de falar que sim, é o mundo LGBT como um todo, as suas referências são extremamente brancas, né? O padrão de consumo, a mídia gay, as imagens, a perspectiva de poder, o referencial teórico acadêmico, ele todo é pautado dentro de problemáticas extremamente brancas, referências brancas. E por que não dizer racistas? Entende? E principalmente são referências cis normativas. Então, assim, o homossexual negro, o homem gay negro, ele se vê em dois mundos completamente diferentes. A gente costuma dizer, algumas pessoas, alguns teóricos costumam dizer, que o gay preto ele está no entrelugar entre os dois mundos. Mas ele não está no entrelugar, ele está fora dos dois mundos. Ele acha que está dentro, mas ele está completamente fora. Então, assim, ainda existe também um padrão de que os gays que ascendem socialmente, os gays que são mais masculinos, eles têm determinados poderes, padrões, dentro do mundo gay, mas que eles são solicitados de formas completamente diferentes. Então, assim, há uma ilusão de que, que você atinge um poder, mas na verdade você não atinge poder nenhum, né? Porque você continua fora. Você tem que completamente se embranquecer para ser aceito dentro dos padrões LGBT. E aí a gente explode, porque, por exemplo, a gente cita todas essas bichas pretas que vieram lá atrás, que são referência e por aí vai, mas ao mesmo tempo de como é que elas se constituem como referência dentro do padrão LGBT branco. Né? Então, assim, tem RuPaul, mas quantas drags brancas tem para uma RuPaul? Entende? E o que é que essas drags brancas estão fazendo para que a RuPaul, por exemplo, atinja o patamar que ela hoje tem? Sabe? Uma outra coisa, os heróis, os historiadores, as referências teóricas. De como é que a gente trata, por exemplo, um Foucault e como é que a gente trata, por exemplo, um James Baldwin. Como é que a gente trata, por exemplo, um James Green
que é um historiador norte-americano, e como é que a gente trata, por exemplo, um Ari Lima, um Alex Hartz, sabe? Então, onde está o lugar do intelectual preto gay dentro da academia, como referencial teórico, e também desse negro gay, que geralmente é periférico, ou tanto o masculino quanto o feminino, eles vão experimentar de homofobias e de racismos completamente diferentes, né? Não é nem mais nem menos, são coisas completamente diferentes. E o grau também de de até onde você é aceito em determinado mundo, até onde você não é aceito. E a gente vê isso muito com os negros que se embranquecem ou não dentro desse mundo, certo? E aí a gente experimenta dentro dessas duas configurações algo muito inusitado, porque o negro gay, principalmente no Brasil, ele vai romper com dois armários. Ele precisa se assumir como gay, e ele vai precisar se assumir também como um homem negro, principalmente as pessoas que não têm uma pele tão retinta assim. As pessoas com pele retinta, elas já se descobrem como negras, né? Porque são chamadas de moreno o tempo inteiro. A identidade negra ainda não é vista como uma identidade de forma-se tranquila dentro da sociedade. Então, assim, você vai sair do armário duas vezes. Você vai se descobrir negro, e aí tem toda a descoberta do mundo da negritude, mas ao mesmo tempo você recua, porque você reconhece homofobia nas comunidades e também no meio acadêmico, nos movimentos negros, certo? E quando você vai também e se descobre gay, você conhece o mundo LGBT, mas experimenta de diferentes formas, de diferentes violências racistas dentro desse mundo. Então, assim, racista, você experimenta o racismo vindo de homens brancos, mas também de mulheres trans brancas, de pessoas bissexuais e por aí vai. Então, assim, a branquidade de como é que ela engole a pessoa negra LGBT, ok? E aí o que eu te pergunto, assim, Saulo, você experimentou desse fenômeno, vamos falar assim, de se assumir como negro e se assumir como gay? Sim, que para mim o movimento foi primeiro ser vilipendiado, né, violentado por dentro de uma comunidade onde majoritariamente existiam negros, né? Eu morava na ilha de Itaparica, eu acho que eu já falei isso alguma vez. E lá uma boa parte das pessoas tem essa coisa de ser negro com uma ascendência indígena ou uma coisa ou outra. Então, boa parte das pessoas, inclusive, que moravam na minha rua, eram negros, e eu já falei isso de um vídeo, inclusive, lá no canal, de que antes mesmo da gente se autoafirmar ou se denominar algo, a própria sociedade já dizia isso por mim. Então, eu vivia dentro daquele espaço onde eu me reconhecia enquanto cor, mas não me reconhecia enquanto a estrutura cis heteronormativa que existia naquele espaço. Então, eu primeiro me reconheci como homossexual, para depois passar por esse processo de reconhecimento de ser negro, que é bem essa coisa que você falou, né? As pessoas não me chamavam de negro, diziam que, porque você é moreno, porque você é não sei o quê, mas ninguém nunca me chamava de preto, ninguém nunca me chamava de negro dentro daquele espaço, né? E a minha vinda para Salvador tem essa coisa, que é a partir daí do meu contato com a religião de matriz africana, com o candomblé, com contato com leituras, com pensadores, com filósofos e com outras pessoas que moveram um processo de suscitação desse negro dentro de mim, entende? Então, para mim, se configura ser gay e depois se configura ser negro. Por conta desse movimento que aconteceu na minha história. Né? Então, sim. É o que eu falei. Lá, dentro daquele espaço, existia essa coisa de os meus próprios irmãos de raça direcionavam a violência para mim porque eu não correspondia o padrão cis heteronormativo daquele lugar. Então, por não corresponder, inclusive por não performar uma masculinidade que era imposta naquele espaço, eu era tido como diferente, a partir daí fui chamado de viadinho, essa história que todo mundo já sabe.
E depois disso é que eu vim para Salvador e comecei esse processo de empoderamento. E para você, Eu fugi da esse pergunta, né? processo se deu da mesma forma ou se construiu de um outro lugar? Você se Enquanto você considera, se, né? Porque até agora você não me respondeu. né, Negro, gay você ou se gay negro? você se considera um homem gay negro, eu já sou o contrário, né? Eu já tenho a minha identidade negra, ela vem primeiro do que a identidade LGBT, né? Hoje é muito interessante por conta de que eu tenho 36 anos, então eu sou da época do GLS, né? E ao Sim, contrário do termo GLS, que as pessoas dizem, ah, por conta de que antes era GLS, depois virou GLBT, LGBT e por aí vai, o GLS ele caracterizava muito uma sigla comercial, né, realmente falando, e quando tem os primeiros movimentos de direitos humanos, os primeiros congressos, com a virada do governo de esquerda, né, dos primeiros anos do governo Lula, então, assim, há uma reformulação nessa identidade, que era completamente comercial, criado por André Fischer, que era o GLS, e passou para o GLBT, que depois foi mudando, LGBT, LGBTI, LGBTT, até que tem hoje LGBTQIA+. Então, assim, hoje é muito interessante, primeiro, quando você fala de que, no meu tempo, tinha a configuração de que eu poderia falar que eu era um homem gay, né? sim. Então, hoje você vê, por exemplo, os meninos dizendo que eles são LGBT. Isso é muito forte, porque caracteriza um grau de identidade que é para além de si, né? Você também abarca a comunidade. Então, quando você fala que você é LGBT, você obviamente, eu falo que eu sou LGBT. Então, assim, eu sou gay, mas a partir do momento que eu sou LGBT, eu sou eu e a minha comunidade que está atrás de mim. Entende? Então é obviamente que eu não sou uma mulher ou um homem trans, eu não sou uma pessoa bissexual, eu não sou uma lésbica, mas quando uma lésbica se assume enquanto pessoa LGBT, tem um sentimento de comunidade completamente diferente daquela sigla dos anos 90 que era meramente comercial. Para uma Sim. lavanderia que te aceitava, para uma boate que te aceitava, para um restaurante que te aceitava. Então, a primeira coisa é isso. Mas mesmo assim, a reformulação do ser negro em mim é muito mais forte. Eu tive uma educação que eu costumo dizer que foi muito estadunidense, né? Às vezes parecia que eu não nasci no Brasil, né? A configuração sobre racismo, sobre raça, sobre negritude dentro de casa, tanto com meu pai quanto minha mãe, parecia que eu estava nos Estados Unidos, num gueto dos Estados Unidos, porque meu pai tinha uma configuração sobre branquidade, e meu pai nunca leu Abdias, minha mãe nunca viu Alice Walker na vida, sabe? Nunca leu esses livros que hoje todo mundo são Lélia Gonzalez, Angela Davis, que são contemporâneos ao tempo deles. Ninguém nunca ouviu Sim. falar, mas a configuração deles era muito violenta, né? Então minha mãe é dona de uma frase que me marcou muito minha pré-adolescência, que foi assim: cuidado com os brancos. Cuidado com os brancos. Na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão pegar o seu diploma, vão rasgar e vão entregar uma vassoura para você limpar a sujeira que eles fazem. Isso foi dito por uma mulher que nunca ouviu falar de Malcolm X, sabe? Uma mulher que nunca ouviu falar de Steve Biko. Então, assim, uma mulher que tinha o racismo, ela aprendeu o que era racismo a partir do ponto de vista da vida dela, né? Meu pai era a mesma coisa. Eu tenho 3 tias que foram empregadas domésticas e que tinham a configuração de ficar ligando para aqui para casa quando o bicho pegava lá. Então tinha toda uma questão de que eu ouvia minha mãe, eu ouvia meu pai falando: cuidado, são pessoas brancas, são seus patrões, mas ao mesmo tempo tem isso, olha como é que eles nos tratam, sabe? Então, assim, a relação foi muito forte. Mesmo assim, estudando em escola particular, eu sempre fui tratado dentro desses ambientes extremamente brancos e tradicionais, que eu estudei no São Bento, Coração de Jesus, Salesiano, né? Então, assim, eu era moreno, até porque eu venho de uma época que a negritude, essa identidade negra moderna, ela não chegou ainda na minha adolescência. Quando eu entrei para a faculdade, que aí
eu conheci 3 homens que mudaram completamente minha vida, que foi Malcolm, Fanon e Biko, né? Que aí a identidade começou a vir. E minha identidade preta, ela veio muito forte a partir do Copene, do quinto Copene, que foi em Goiânia, que as bichas pretas, naquele Copene, ele foi um Copene presidido pelo professor Alex Hatz, né? E foi um congresso de pesquisadores pretos, onde as bichas estavam, as bichas e a sapatão, estava tudo unida, sabe? Então, a minha configuração como ser preto, ela vem muito mais forte, principalmente porque, apesar da homofobia e do heterossexismo dentro da comunidade preta, eu consigo me ver muito mais nas referências negras do que nas referências LGBT. O mundo LGBT Sim. que se apresenta para mim, por exemplo, ele é completamente branco. Desde as referências sexuais, de beleza, blá, 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 até as coisas extremamente acadêmicas. Já na negritude, há 2 espaços que para mim são extremamente fundamentais para que essa identidade negra seja um pouco mais bem resolvida. Primeiro, que é o movimento de mulheres. Então, as mulheres heterossexuais e lésbicas, elas já chegaram antes da gente, arrombando a porta do machismo, sabe, da misoginia. Então, elas construíram um arcabouço teórico que serve muito para a gente, apesar de que a Sim. gente ainda também, obviamente, a gente não se vê em todos os escritos feministas, pelo óbvio, sabe? Estou falando de, por exemplo, um homem gay. Mas os escritos das mulheres nos ajudam a reformular essa identidade heterossexista, masculina, negra, e também por conta de que todas as bichas pretas que eu conheço, que são os grandes nomes e por aí vai, elas trabalham a interseção entre raça e sexualidade. Não é uma coisa separada, Separado. sabe? Então, assim, dentro dos movimentos negros e dentro da própria comunidade preta, eu me vejo muito mais, eu me sinto muito mais à vontade num ambiente negro, mesmo que, por exemplo, eu ache o Ilê extremamente tradicional e heterossexista e homofóbico, né? Então, assim, antes que falem assim, meu Deus do céu, mas eu consigo ficar com meu namorado na noite da beleza negra. Mas no palco, qual foi a última mulher trans da noite da beleza negra ali concorrendo? Nunca teve. Enfim, Qual não foi tem a travesti? representatividade. Sim, o Ilê recentemente estava batendo um debate se colocava mulher gorda, se não colocava mulher cadeirante ou não, e se era isso, se era aquilo. Um bando de mulher padrão, tudo magra, né? Então as curvas negras, a característica da mulher preta não era evidenciada. Então, quanto mais você observar o feminino, outros tipos de feminino, né? Mesmo dentro dessa configuração, eu consigo me sentir mais à vontade dentro do mundo negro do que dentro do mundo LGBT. Ok? Sim, E aí, entendi. a gente vai para onde? Foi legal por Bom, conta de que a gente é preto e viado, mas ao mesmo tempo nós somos temos pontos completamente de vista diferentes. distintos pelas construções históricas de cada um, né? Os pontos de partida de cada um se deu com a prerrogativa da construção do sujeito que formou Saulo e do sujeito que formou Filipe, né? Sim, sim, A sim. história, a condição socioeconômica, os espaços, os lugares frequentados, as pessoas que conheceu, os acessos às informações, tudo isso faz parte da construção do sujeito e que, no final das contas, não existe certo e errado, mas existe como cada um se posiciona. Sim, mas essa coisa de a gente ser extremamente diferente, Saulo, é, é apartado por uma militância meio romântica, sabe? Às vezes eu acho, de colocar todo mundo no mesmo bojo. Então, assim, bicha preta experimenta de racismos e homofobias iguais. Não, homens, homens mais masculinos, homens mais femininos, são coisas completamente diferentes, sabe? Mulheres transexuais. Tanto que a gente, uma das coisas que quando você pega e me fala, né, da gente participar de uma live junto, foi que eu atentei para você, assim, a gente não está necessariamente apto para ficar falando sobre transexualidade, sobre lésbicas, né? Elas precisam construir também as histórias dela,
também para não falar besteira, né? A gente pode falar do nosso lugar, eu acho. Sim. Você quase tocou no assunto que é uma pergunta que eu vou fazer para você um pouco mais para frente, né? E que a Ah, gente tá. vai tentar responder aqui. Mas eu queria que você dissesse para mim como você percebe essa divisão de raça e gênero aqui em Salvador, né? Nos espaços, nos lugares, nos bares, nas comunidades. Como é que você percebe isso em cada lugar desse de Salvador? Porque existe uma divisão, né? Sim, existe uma divisão por classe, que parece que é uma divisão por classe, mas na verdade, quando você olha com olhos mais atentos, você vê que o primeiro parâmetro ele é racial, ok? Então, assim, eu me lembro muito bem que eu acho que eu estava com 30 anos e eu estava ficando com um cara que não era daqui, negro também, e a gente estava planejando sair no final de semana. Sim. E ele falando assim, eu queria um lugar que a gente se visse. Porque eu fui em determinada boate, isso aí, a época eu ainda era off, né? Então eu posso falar o nome. Velho. Extinta E off, já sei. aí, não é, viado? É, eu acabei indo para essa boate, mas eu queria encontrar uma boate que a gente ficasse à vontade enquanto homens negros. Ele me disse Uhum. isso, né? E isso foi muito marcante para mim por conta de que eu fui lá e apresentei a ele a Tropical. Fui lá e apresentei a ele, por exemplo, o Âncora do Marujo, né? Que naquela época era frequentado muito por pessoas pretas. O Âncora hoje ele é dividido, né? Tanto que meus amigos negros eles dizem assim: a depender da drag que estiver no palco, a coloração do público vai mudar. Então tem algumas drags que atraem muito o público preto, Sim. propositalmente ou não, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, você vê com determinadas drags o branco, aquele branco mídia ninja, o branco alternativo, ele lá Uhum. batendo cartão, sabe? Esse branco de esquerda que não se considera racista, mas faz as mesmas merdas que o branco de direita bolsominion, né? Porque racialmente eles continuam sendo brancos, né? Hoje, a única diferença é que com a moda do antirracismo, né, se adquiriu um discurso mais politicamente correto que só engana os idiotas. Né? Porque quem é preto e esperto de verdade não vai ficar comendo esse reggae dessa moda passageira. Né? Porque pra gente o antirracismo não é passageiro. A gente sabe muito bem antes mesmo do termo existir. Sabe? A gente já Exatamente. está se armando antes mesmo do termo existir. Então, assim, você vai para certas boates no Rio Vermelho e você vê a coloração das pessoas é outra, sabe? Completamente diferente. E você também vê quais são os pretos que são aceitos dentro desse meio e como é a performance desses homens pretos, né? Então, assim, de como é que se constitui isso? Você tem outros bares que há uma mistura, né? Mas ao mesmo tempo, as boates do centro, o antigo Beco dos Artistas, eles eram muito voltados à população preta. Não que necessariamente isso fosse, como é que eu vou falar, Uma proposital. prioridade do espaço. É por conta de que é um espaço no centro velho da cidade, que fica muito mais próximo às periferias e ao subúrbio, do que chegar, por exemplo, nas boates da Orla. Como, por exemplo, a antiga Off Club, que também ficava do lado a Gloss, e agora as boates do Rio Vermelho. Né? E a configuração de como é uma reação em cadeia, de metrópole para metrópole. Quando você chega, por exemplo, numa The Week, em São Paulo, Florianópolis, parece, e no Rio de Janeiro, você vê completamente uma imitação daquele padrão nessas boates daqui da Orla de Salvador. Então, assim, tanto das pessoas brancas quanto das pessoas negras. Então, assim, a cultura da boate, independente para onde você vá, se você chegar na internet e colocar Tóquio,
você colocar Ibiza, você colocar Londres, você vai encontrar essa cultura da boate, do cara que toma as mesmas drogas, utiliza as mesmas bombas, tem o mesmo corpo, né? E quem é das raças diferentes que adentra nesse meio. Uma das coisas que eu tenho muito de crítica é que as pessoas negras que não têm o corpo malhado, vamos falar assim, se referem aos negros masculinos e com o corpo malhado como as bichas padrão, as padrão preta, vamos falar assim. É uma coisa que eu Mas a gente critico vai falar muito, disso daqui porque a pouco. Ah, tá, mas fala agora. O padrão, ele é branco, né? O padrão, ele é branco. Sim, O padrão, ele não é... O padrão, ele não é um padrão de corpo somente, ele não é um padrão que se constitui primeiro pela classe. Ele é um padrão que se constitui primeiro pela cor. Então, se você é um homem preto, forte, malhado, você é somente isso. Você não é padrão, sabe? Claro que você vai ter uma permissividade maior dentro do mundo branco, mas padrão você não é. Porque até quando o gordo é evidenciado, quando a pessoa extremamente magra é evidenciado, ela é branca. Não vai para outro padrão. Você não vê um homem indígena efeminado sendo evidenciado, sabe? Como outro tipo de corpo. Não vai. O padrão, ele primeiro ele passa pelo patamar da cor, para depois ele ir para classe, status status acadêmico e por aí vai. bom, eu separei aqui lá no meu, fiz uma perguntinha no meu Instagram, deixei uma caixa de pergunta lá. E aí eu selecionei duas perguntas que eu queria que você respondesse aqui ou que a gente pudesse debater sobre elas. Né? A Sim. primeira é de um seguidor, né? De uma seguidora Rosa Moreno, que lançou uma pergunta. Como Rosa Moreno, enfrentar a a que hipersexualização faz o dos show corpos numa cidade... Oi? Rosa Morena que faz o show no Âncora? Exatamente. Maravilhosíssima. Eu nem vi Na se ela tá boa. aí na live, mas tipo, beijos. Ela Beijo, perguntou Rosa. como enfrentar a hipersexualização dos nossos corpos numa cidade racista. Repete aí a pergunta que eu não ouvi. Como enfrentar a hipersexualização dos nossos corpos, dos corpos negros, em uma cidade racista? Como enfrentar a hipersexualização em uma cidade racista, vamos dizer assim. Primeiro que eu acho que por conta de ser soteropolitana, ela se refere muito a Salvador como uma cidade racista. Todas as cidades são racistas. Rosa parece que é estudante de geografia, alguma coisa dessa, né? Eu já venho acompanhando o trabalho dela há um tempo. Sou fã, né? Se não for de geografia, alguma coisa, estudante de alguma coisa da UFBA. Que eu não sei o currículo Lattes dos outros. Mas Exatamente. assim, é uma a configuração de cidade racista ela não pode ser somente dita para Salvador. Ok? Então, assim, toda cidade é racista porque toda cidade, os brancos estão lá e os brancos são os inventores do racismo. Ponto. Acabou. E os brancos sempre estão nos melhores lugares, comendo as melhores comidas, usufruindo dos melhores privilégios e por aí vai. Então, assim, dentro dessa configuração, toda cidade racista, não necessariamente somente Salvador. Mas como sobreviver a essa. Como há uma forma de sobrevivência a essa hipersexualização? Existem, na minha vivência, estratégias, caminhos, que algumas pessoas vão considerar radicais, outras vão considerar, sabe, modos de sobrevivência. Por exemplo, eu tenho muitos amigos negros, masculinos ou efeminados, que se fecharam para homens brancos, completamente. Principalmente os meus amigos que são assumidamente passivos, como posição na cama. Né? Então, assim, pelo óbvio, porque eles são, independente da performance efeminada ou não, eles são requisitados dentro desse mundo branco como o ativo do pauzão com performance extremamente violenta. E eles não são isso, simplesmente porque eles não são ativos. Né? Então eles já ouviram, como eu também já ouvi em roda de bar, e todos esses racismos que se vomitam são principalmente ditos por homens brancos de esquerda, né? O que eu brinco de que é o branco quebrando tabu, branco mídia ninja. Né? De que preto, como é que ele falou? Preto
ato passivo era um desperdício, de que você não estava honrando a Mãe África. Isso foi dito por uma pessoa, eu sou diretor de teatro, por uma pessoa que também é de teatro, sabe? Estava todo mundo ali comemorando, pá, não sei o que, e ele falando sobre a paixão que ele tinha por homens negros, principalmente, e o grau desse homem preto que ele requisitava, né, que é o tal do Mavambo e a figura do Cafuçu, que são homens negros, fortes, malhados ou com um corpo mais padrãozinho, vamos falar assim. E tinha uma fala muito forte que é assim, quando fala amalero, preda, palalela, eu fico louca. Foi isso que eu ouvi. E eu não ouvi isso uma vez, duas vezes. Essa é uma das estratégias de você completamente se fechar, não é? Eu reparo também dos meus amigos ativos, vamos falar assim, ou versáteis. Aí eu estou falando muito com sexo porque a gente está falando de sexualidade. Então, os papéis que a gente faz na cama ou não, eles são requisitados pelo mundo branco. Por isso que eu estou chamando a atenção desses seres falando sobre os papéis que eles fazem na cama. Não que isso resuma a eles, como a existência deles. Mas assim, por exemplo, meus amigos que são ativos, eles dizem muito que encheu o saco, sabe? De ser requisitado dessa forma, do socador ininterrupto, sabe? De que eles, com o corpo preto, eu sempre ouço isso, o menino negro, mesmo para o sexo fortuito, ele vai me ver como um corpo inteiro, ele não vai me ver somente como um pau, sabe? Ele vai me tratar de outra forma. E há uma possibilidade, por exemplo, de conversa, e já aconteceu comigo, do tipo assim, olhar para você e falar assim, nossa, você estudou mesmo, você é professor, você não fala que horas é, incrível, né? Você fala que horas são, essas pessoas elas acabam vomitando, elas estão ali no ambiente delas, elas podem fazer o que quiserem, sabe? Elas não têm outra possibilidade. Já ouvi coisas do tipo, é cabelo duro mesmo, porque eu não estou no congresso, na hora do congresso eu falo o que vocês ouvem, mas eu estou aqui na mesa de bar, é cabelo duro, pronto, e acabou, que essas bichas têm. Então, assim, você fica, sabe, de um professor extremamente renomado, da academia, então você fica muito assustado. Por isso que eu falo, assim, entre o branco de direita e o branco de esquerda, há uma coisa chamada o racismo na cara. Você sabe, você espera do branco de direita o murro na cara. E você já tem como se defender justamente por conta do que você espera. Do branco de esquerda, você não espera isso. Entende? Então, a gente ouve muito esse veneno, principalmente porque a comunidade LGBT ela tem o shade como forma de expor o racismo, sabe? Então, é muito complicado. E também dos fatores, Rosa, de resistência mesmo, né? De não necessariamente frequentar determinados lugares, infelizmente. Eu amo música eletrônica, mas entre ir para uma boate no Rio Vermelho, vou de vez em quando. Mas, assim, infelizmente, acabo me arrependendo sempre, assim, sabe? Voltando 2 horas da manhã. Adquirir uma estratégia de não entrar necessariamente na boate, mas ficar no bar, sabe? Então, para mim, já é não frequentar determinados lugares, frequentar lugares onde você se vê, né? Muito menino, principalmente a nova geração gay, periférica, não sai da periferia, então constitui ambientes LGBT pelo Paripe, Marechal Rondon e Tinga, né, nos seus espaços. A gente, por exemplo, a gente tem um Instagram que é extremamente famoso por conta disso, que é o Instagram de Suzy de Costa, né, os arerês que ela faz, por exemplo, no Engenho Velho da Federação, que é maravilhoso, reunindo as bichas todas, né? Então, 6 horas da manhã. Então, são espaços de estratégia de que nós, negros, vamos construindo para sobreviver e não necessariamente e se ver livre da exotização. Inclusive, para falar, eu também conheço o Paulilo Paredão, você já ouviu falar? Ela também criou um espaço assim. Sim. Paulilo Paredão. Criou um espaço assim também, que começou com uma festa de aniversário, todo mundo gostou. E hoje é um fenômeno, foi chamada para tocar em diversos lugares e começou com esse processo de entender por que essas outras pessoas não podiam acessar determinados espaços.
Eu só queria pontuar uma coisinha também. Oi. Sim, fale. Não, continue. Eu só queria pontuar uma coisinha aqui, que é a reprodução desse mesmo requisito por homens negros também, né? Isso não é exclusivo da branquitude, né? Eu vejo muitos homens negros hoje reproduzindo esses mesmos questionamentos, esperando que os homossexuais negros, cisgêneros, tenham essas performances de que o ativo tem que ser esse cara mesmo aí, que tem que ter quilômetros de pens e que tem que ter uma performance para além dos filmes pornôs. E aí eu brinco com todo mundo dizendo assim, cuidado com o que você assiste nos filmes pornôs, porque não necessariamente as pessoas aqui da realidade, né, fora de toda aquela produção, de toda aquela maquiagem, de todo aquele preparo, executarão essas mesmas coisas. Então, muito cuidado com o imaginário, o que você se permite ver, o que você se permite provocar no seu imaginário. Então, é só Sim, para ter cuidado com essas reproduções e não se permitir, né, começar, na verdade, esse processo de desconstrução de um ideal de masculinidade. Isso a gente reclama para fora do movimento LGBTQIA+, e aí eu também cobro muito isso de dentro do movimento, né? É ter muito cuidado com isso. mas eu acho Existe assim, uma outra... só para finalizar essa questão de Rosa, Sim, é que eu acho que assim, é, é, mu- é, é, é- eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente faz essa crítica de nós negros para com os nossos, entende? Por conta de que o racismo é algo extremamente bem estruturado dentro da sociedade, como diz o professor Silvio, mas ao mesmo tempo, ele, como diz Fanon, é para além do social, ele vai agir aqui nas mentes. Né? Tanto que ele fala sim, assim, em um dos seus escritos, de que tipo, a minha consciência negra ela não se oferece como uma carência, ela existe para além do seu racismo e da sua construção do que seja negritude. Então, assim, nem todas as pessoas pretas elas têm uma consciência racial e não é por conta de que o ser é preto, de que ele vai nascer ou ele vai entender todos os parâmetros estruturais sociais e estruturais mentais do racismo. Então, por isso que a gente fala lá no início sobre essa descoberta é, do ser enquanto homem negro. Né? Uma identidade negra revolucionária, uma identidade negra bem formulada. Então é isso muito que Fanon diz. Então, assim, por isso que eu falo assim, a gente ter muito cuidado com essa crítica interna. Né? Aqui é um espaço, vamos falar assim, de aquilombamento. O Léo estava falando sobre isso. O aquilombamento é uma estratégia. E a gente está se aquilombando nas periferias, a gente está se aquilombando nesses espaços. Quando a gente, por exemplo, não vou falar o nome de determinada drag, mas assim, eu tava querendo sair com os amigos para não sei o que, vai sair, que drag? Ah, a gente vai pra tal drag por conta de que ela, pelo repertório, pela estética, ela atrai pessoas que são muito mais parecidas com a gente do que o contrário, né? Então, há esse grau de força. tá. A gente tem uma outra pergunta aqui, né? Que aí, por conta do tempo, a gente vai dar uma reduzida porque existem questões aqui na live que eu queria debater também. Leandro de Carvalho, que inclusive está aqui na live também, perguntou: é mais desafiador ser uma bicha preta sendo POC ou há quem tem uma performance cis masculina? O que é mais desafiador em nossa sociedade? Eu vou dar minha opinião. É desafiador ser viado preto, independente das performances. Não, amor, a Sabe? pergunta é: você sendo bicha preta, o que é mais desafiador? Ser uma bicha preta POC ou ser uma bicha preta que tem uma performance cis masculina? É isso que eu estou te falando, que na minha opinião, não existe Hum, necessariamente parâmetro. Eles vão experimentar de homofobias e de racismos extremamente diferentes. Então, por exemplo, há uma evidência violenta, física, muito maior com o processo, por exemplo, da bicha preta efeminada, por conta da sua feminilidade, tanto no mundo gay quanto no mundo negro, ok? E aí a gente separa levemente o que seja comunidade negra e o que sejam movimentos negros, né? Mas bora botar todo mundo no mesmo bojo por enquanto. E sim. o cara
que tem uma performance mais cis, heteronormativa, masculina, né, do que seja dito como masculino, ele vai experimentar de silêncios. Eu acho que a violência ela é muito mais mental, sabe? E ela é diferente de formas complexas. Então, por exemplo, dentro do mundo gay, esse homem mais masculino, com o corpo malhado e por aí vai, ele vai experimentar de um exotismo, ele vai experimentar de um pequeno poder, entende? Se ele for passivo, ele vai ser extremamente colocado para fora, muitas vezes dentro desse ambiente branco, como desperdício, lixo e afins, né? E dentro do mundo negro, você vai ouvir o famoso porra, legal, sabe? Tá envergonhando a raça, por quê? Porque você dá o edi, porque você come outro homem, porque você está traindo a mãe África por conta do o ideal negro de reproduzir até uma raça mais bem resolvida, né? Vamos falar assim. Então, para mim, na minha opinião, tem essas performances, certo? Mas são violências completamente diferentes. Por conta de que a bicha preta, efeminada, ela experimenta de uma violência muito mais física, muito mais direta, é óbvio que ela sempre vai ter esse chamariz, vamos dizer assim, infelizmente, né, dessas homofobias e desses racismos por conta dessa performance feminina dela. Mas não necessariamente que o homem gay que perpassa, faz os acordos, os conchavos para sobreviver, porque você sobrevive em meio à homofobia, né? Uma coisa que eu estava falando com um amigo meu, Júnior, que estava sobre essa performance, até onde a feminilidade seria algo político e seria algo de palhaçada. E ele chegou, ele como um homem extremamente feminado, ele falando assim, às vezes você faz essa palhaçada, na verdade, para sobreviver. Porque você é a única bicha ali do rolê. Né? A única bicha ali no meio de várias amigas héteros e você tem que ser aquilo dali, ininterruptamente, aquele palhaço que tem uma piada sempre na boca, que tem um bordão a todo minuto, porque isso é uma maneira de sobrevivência. E ele deu um bug na minha cabeça, sabe? Por conta disso. Tá, eu vou discordar um pouquinho de você. Tá. Eu acho É bom que, por conta disso. por conta da aproximação com a performance feminina, eu ainda acho que as bichas pop, elas sofrem muito mais violências do que Sim. a bicha que tem uma performance masculina, né? Por conta dessa aproximação, de fato. Dentro e fora, essas bichas afeminadas, elas vão sofrer, né, várias violências de dentro da própria comunidade e fora da própria comunidade. Né? Se você Sim. for elencar todos os eventos que a gente teve, não foi nenhuma bicha cis padrão, né, que tem uma performance de masculinidade que tanto a comunidade LGBTQIA+, como a sociedade de forma geral espera, não foram elas que mudaram absolutamente nada. Se você for ver, são sempre essas bichas afeminadas, são as trans, essa galera que está muito mais próxima de um ideal de feminino, elas que vão estar sempre na frente dos frontes, elas que vão estar sempre apanhando, são elas que na maioria das vezes morrem, porque as bichas masculinas elas têm uma passabilidade muito maior. Então eu acho que de uma forma geral é muito mais duro ser uma bicha afeminada na nossa sociedade do que ser uma bicha padrão. Por conta de uma série eu acho também que esteja dessa forma, mas o que eu estou falando é que se configura de formas extremamente diferentes. É porque é isso que eu estou querendo trazer. Isso que você fala, eu concordo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o outro também experimenta de silêncios muito fortes. Então, por exemplo, dentro da comunidade LGBT, quem faz os acordos de ser o negro ativo, do pauzão, e que realmente é esse negro ativo do pauzão, ele experimenta de um pequeno poder, de uma ilusão de pequeno poder, que a gente pode muito bem colocar como passibilidade. Mas, por exemplo, dentro da comunidade negra, você, eu, várias e várias pessoas conhecem homens negros que, para sair do armário,
é extremamente complicado justamente por conta desse ideal de negritude. Então, por isso que eu estou falando assim, as violências, a depender do meio, elas são Sim. completamente diferentes. Como o silêncio, ele não é enxergado como a saúde mental, o que vem aqui dentro, ele não é enxergado muito como violência, porque justamente não é uma coisa que você vê o olho roxo e por aí vai, ele não é evidenciado, sabe? Como uma violência que realmente vale a pena se destacar. Mas eu estou destacando isso. Tem isso aí que você falou e eu concordo? Sim. Mas também tem um outro lado. Entende? Então, por exemplo, nós homens gays, independente de sermos femininos ou masculinos, nós temos uma possibilidade muito maior do que, por exemplo, qualquer mulher trans. Essa preocupação, por exemplo, de sair de casa, homens negros mais masculinos, de que, por exemplo, uma coisa que eu ouvi, de que uma trans que não tenha as características do que seja dito como feminino, né? Ela pensa 5 vezes antes de ir na padaria. A gente não tem isso. A gente sai, simplesmente compra o pão, sabe? Então, por isso que eu falo assim, são homofobias e são racismos completamente diferentes. Tem Sim. mais, tem menos. Então, depende muito do lugar, de quem seja. É relativo. Ok. A gente está se encaminhando aqui para os 9 minutos finais da live, né? E aí existem Olha. algumas perguntas aqui que as pessoas que participaram deixaram, né? Fabrício de Carvalho deixou aqui. Tenho um questionamento a partir dessa fala de Felipe sobre enfrentar a hipersexualização, enegrecer os espaços brancos e criar espaços de afeto e de reconhecimento entre os seus. Repete aí, não entendi. Ele está perguntando se enegrecer os espaços brancos ou criar espaços de afeto e reconhecer-se entre os seus, né? É um questionamento que ele está fazendo a respeito de quando você estava falando lá atrás, da que a gente estava Sim, falando das coisas se dos espaços. enegrecer os espaços brancos é uma saída. Eu sou bem E Malcolm. criar os espaços de afeto. Não existe enegrecimento de espaço branco. Não existe enegrecimento de espaço branco. Espaço branco é branco, pronto, acabou. Na minha opinião, sabe? Eu ia falar o nome da boate. A boate do Rio Vermelho é uma boate branca. Ponto. Ponto. Acabou. Essa do branco padrão, e você observa muito. Uma fica aqui, a outra fica aqui, né? Completamente em ruas diferentes, mas no mesmo estabelecimento. Ó, eu já fiz até a forma. E são espaços brancos para brancos diferentes. Os brancos mais masculinos, adultos, a partir dos 28 anos, vamos falar assim, eles frequentam em massa essa boate. No outro lado da rua, você tem a ilusão de que aquela boate é uma boate mais misturada por conta de que tem drags, meninos efeminados. Mas quando você entra realmente ali, a depender da festa, o bicho está pegando. O bicho está pegando como assim? A branquidade ali está rolando solta. Então, assim, por isso que eu falo assim, esse enegrecimento de espaços brancos eu não acredito. Ou a gente constrói, como por exemplo Rose, que era proprietária do Caras e Bocas, na periferia de Salvador. Ali a gente poderia constituir como um espaço preto, mesmo que não fosse configurado propositalmente para aquilo, sabe? Porque aqui não há essa separação de raça, sabe? E quando os pretos resolvem se aquilombar, namorar entre si, por aí vai, é visto muito como o desespero branco, né? De que ele não vai participar daquela interação. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito muito na construção de espaços pretos, como, por exemplo, o coletivo de o coletivo Bonecas Pretas, aqui em Salvador, que é um Maravilhoso. coletivo de artistas, drag queens, artistas transformistas, negros, com performance preta, né? Então, e é muito bom enfatizar isso. São artistas pretos com performance negra, né, o coletivo de bonecas pretas. Então, isso é um aquilombamento, isso é uma construção de um lugar LGBT. Eu não acredito essa coisa, para mim, na minha opinião, é uma falácia essa construção de um movimento hoje, de um lugar LGBT para toda a classe, sabe? Para toda a comunidade. Para toda a classe é uma visão muito marxista. Para toda a comunidade.
Eu acho que a gente está lutando para isso, né? Apesar de que algumas vezes as pessoas falam ou expressam algumas coisas e acabam executando nos bastidores outras coisas, né? E é uma das coisas que inclusive me chateia muito, é isso. Você está aqui, né, na frente de várias pessoas, está tendo um discurso, mas é como você falou na conversa do bar. Eu não estou em um espaço onde tem milhares de pessoas me ouvindo, onde eu tenho que dizer ali as minhas experiências e minhas coisas, mas eu estou aqui na mesinha do bar dos meus amigos e vou dizer a vocês o que de fato eu acho, né? Sim, na academia, por exemplo, na hora que você na hora de quem você cita, por exemplo, trabalhos acadêmicos falando sobre homossexualidade que não citem Foucault, não são trabalhos acadêmicos considerados realmente, como é que eu vou falar, plausíveis, sabe? Eu já vi esse discurso várias vezes. Como é que você não citou? Como é que você, sabe? Por que, é que a gente não pode usar um Malcolm? Por que, é que a gente não pode usar um Fanon? Por que, é que a gente não pode usar um Steve Biko? Será que esses autores eles só são requisitados a partir do momento que ele vai falar sobre negritude? Será que Angela Davis ela só é a preta feminista? Quando eu for falar de economia, quando eu for falar sobre outra coisa, eu não posso citar a Angela? Sabe, quando eu for falar sobre sexualidades homossexuais, eu não posso necessariamente citar uma Bell Hooks, sabe? Então, a academia voltada para os questionamentos de gênero e sexualidade é completamente branca. Um adendo, três coisas, porque até está acabando, mas mesmo antes das configurações finais, tem três teóricos, eu acho que são fundamentais, de fundamental importância, que são pessoas LGBT, extremamente inteligentes, que produzem muito sobre sexualidades, homossexuais, LGBT, e que são três pessoas que, para mim, estão no meu coração, assim, em nível intelectual, que é a professora Meg Hayara, da Universidade do Paraná, é uma mulher trans, muito boa, escreve, ela bota pra fuder, pronto, né? Tô na live dos outros, então eu posso xingar. Professor Alex Hatch, que é da UNB, né, da Universidade de Brasília, e o professor Ari Lima, que ele foi meu orientador na graduação. E essas três pessoas, elas têm um trabalho muito voltado para as homossexualidades, para o público LGBT, e são donos de escritas, assim, perfeitas. Chega de ficar só lendo Foucault, pelo amor de Deus. Foucault é legal, mas tenha certa paciência. Aquele De careca fato, enche o saco. de fato, a gente precisa descolonizar várias coisas, principalmente da academia, porque a construção do conhecimento acadêmico ainda é uma construção muito voltada da branquitude. Então, a gente precisa, de fato, né, e da cis-heteronormatividade. Então, a gente precisa, de fato, ter outros embasamentos teóricos, incluir outros pensadores, para que a gente E é muito possa... louco, Paulo, porque, por exemplo, eu estou voltando para a academia agora, né, coisa de mestrado e por aí vai. Você tem desafios epistemológicos que eu tinha na época da graduação, que meu professor falava assim, você vai ter que pegar referências pretas, heterossexuais, e referências brancas, LGBT, misturar e fazer o seu trabalho. Eu estou completamente tendo que fazer a mesma coisa. Existem ainda poucas bichas, sapatão, trans, que falam sobre si dentro da academia. Culpa delas não é a academia ainda é branca, sabe? A academia ainda é embranquecida. Então, os orientadores não sabem nem como falar sobre as coisas, sabe? Então, Lipe, eu vou interromper você porque a gente tem 50 segundos, né? Estamos caminhando aí para o final da live. Passou rápido, né? passou. Eu queria que você agradecesse as pessoas, a gente tem 40, só para eu fechar aqui essa live. Gente, muito obrigado pela presença, pela paciência, pelo radicalismo. Eu sou assim mesmo, fazer o quê? Entende? Não me arrependo do que eu falo, certo? E obrigado, Saulo, pelo convite, certo? A gente vai se ver nos próximos projetos, né? Que a gente tem projeto até não querer mais para fazer junto. Sim, inclusive, para informar vocês que Felipe vai ser o novo roteirista, né, dos meus vídeos no canal no YouTube. Então, a gente criou essa Esperem, nova parceria para desenvolver novos projetos juntos. tiro, E eu porrada e queria bomba. agradecer a todos que participaram, que a live vai cair em 3, 2...